Olá pessoas! Na semana passada a gente fez uma live específica de criação. Eu mostrei pra vocês o passo a passo de como fazer uma estampa do zero, como criar miolo e capa combinando, né? Criar uma coleção efetivamente. E hoje eu vou fazer um caderno usando essas estampas que eu fiz na semana passada. A gente fez a montagem desses arquivos da capa e do miolo também na semana passada, eu mostrei direitinho. Essa live não tá disponível mais para assistir, ela tá agora fechada para os membros do canal e membros do clube exclusivo, mas a partir do primeiro nível, que é R$8, você já tem acesso a essa aula e as outras aulas de outros eventos que a gente já teve anteriormente. Então, se você quiser assistir, você tem essa possibilidade ainda. Mas então hoje eu vou fazer um caderno de costura exposta cópita de 2 agulhas, e eu resolvi fazer essa costura porque eu achei que ia combinar bem com a padronagem mesmo do caderno. Vocês vão ver aqui que combina direitinho. E esse caderno, teoricamente, é um caderno temático de Dia das Mães, mas eu quis fazer ele não tão temático assim. Eu comentei e expliquei direitinho isso na semana passada na live, se você quiser voltar lá e ver. Mas então é isso, vamos passar pra parte prática, mas já deixa seu like aí, se inscreve no canal e clica no sininho pra ativar a notificação. E me sigam também nas redes sociais pra ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Vamos começar pela montagem da capa. As minhas capas aqui já estão impressas. Fiz a impressão em papel fotográfico, 180 gramas, glossy, e fiz a laminação fosca. E a primeira coisa que eu vou fazer é a marcação das marcas de dobra. Vou pegar aqui com o meu boleador, você pode usar uma caneta sem tinta e só marcar aqui em cima da marcação mesmo que a gente fez no computador. Que eu fiz no computador, acho que eu nem cheguei a mostrar na live, inclusive. Mas é realmente só pra você marcar o limite de onde você precisa colar o papelão, pra que você consiga colar sem ter problema de colar torto. Você pode simplesmente usar gabaritos, se você preferir, aqueles gabaritos de medida pronta, e aí você não precisa fazer essa marcação, funciona também, fica a seu critério. Vou pegar meu papelão, ele tá aqui com a medida que eu expliquei pra vocês durante a live, que é 14,8 por 21 centímetros, que é a medida padrão A5. Vou colar primeiro a capa mesmo, vou pegar uma folha de rascunho pra colocar o meu papelão por cima. Vou simplesmente passar a cola aqui e virar no verso da minha capa. Mas antes, que eu já tava esquecendo aqui, eu fiz só a marcação com o boleador aqui pra ficar a marca realmente, o relevo aqui de onde fica o meu papelão, porém eu esqueci de fazer a marcação em lápis aqui pra eu conseguir enxergar. E eu preciso dessa marcação aqui pra que saia certinho, né? Pra que eu consiga efetivamente colar. Então estou só realmente unindo aqui no verso, um lado com o outro, essa marcação em relevo, para eu conseguir enxergar na hora de colar o papelão, né? Então por isso que muitas vezes para as pessoas fica mais fácil simplesmente usar um gabarito, se vocês tiverem, um gabarito daquele em L, de 2 centímetros aqui, por exemplo, que é o meu caso da aba, que aí você simplesmente já coloca ele aqui e já vem com o papelão com cola, sem precisar fazer essa marcação, né? Fica a seu critério mesmo. Eu normalmente, para capas impressas em papel, eu costumo fazer essa marcação da marca de dobra aqui, fazer no computador eu já imprimi isso, mas realmente não faz diferença. Passei a cola, virei aqui o papelão e agora eu vou passar simplesmente minha dobradeira para terminar de colar e tirar todas as bolhas. Cuidado para não usar uma dobradeira que seja de plástico ou alguma coisa que vai danificar a sua capa. Essa é minha dobradeira de teflon, então ela não danifica, ela não arranha, né? Então cuidado com isso aí também para não sair arranhando a sua capa inteira. Vou fazer a finalização dessa capa antes da gente passar para outra, porque aí depois vai ser simplesmente repetir. Vou cortar aqui a diagonal, você pode usar um fio de cabelo se você preferir. Para capas de papel eu prefiro fazer esse cantinho de bibliotecário, que é só cortar aqui, juntando uma linha com a outra, tá vendo? Essas próprias linhas aqui que eu já fiz da marcação, eu só junto uma quininha com a outra, né? Que aí eu faço essa diagonal certinho. Aí eu venho, dobro essa pontinha. Passo a cola, né? Antes, claro. Dobro essa pontinha por cima. E aí depois eu venho com a cola das abas. Eu prefiro sempre fazer esse cantinho de bibliotecário, principalmente nas capas de papel, porque ele ajuda a proteger esse canto aqui, né? Essa pontinha do seu caderno. E eu acho que dá um acabamento mais bonitinho do que o fio de cabelo, tá? Mas fica a seu critério, vê aí sua opinião pessoal, o que você prefere. Faça os 2 testes, né? Claro. E aí veja o que você prefere. Eu só não recomendo esse cantinho para revestimentos muito grossos, né? Se você estiver fazendo com um tecido muito grosso, um corino, alguma coisa assim, aí eu não recomendo, que ele não dá certo. Aí ele fica com um volume muito grande de tecido aqui na beiradinha, né? Aí o acabamento não fica bom. Então também não precisa usar sempre, né? Se você tiver com revestimento grosso, aí é melhor realmente usar o fio de cabelo, que aí você minimiza a quantidade de tecido nessa pontinha. Feita a cola das pontinhas, agora a gente vai fazer a cola das abas. Eu vou trocar o meu papel de rascunho para eu não sujar minha capa. Eu vou passar a cola na aba.
E aí eu vou virar minha capa por cima, que aí eu garanto também um melhor acabamento. Pressiona pra baixo, vira por cima. Vou fazer a mesma coisa nas outras 3 abas e depois na outra capa, né, no verso da minha capa, pra daí a gente passar pra colocação do elástico. As capas estão praticamente prontas, né, já estão montadas aqui, falta fazer o fechamento com a guarda e a colocação do elástico. Porém, pra conseguir colocar o elástico, eu preciso ter o miolo pronto, porque eu preciso ter uma noção da altura que meu caderno vai ficar aqui, né, entre uma capa e outra, pra eu conseguir calcular o tamanho do elástico. Então, vou deixar isso aqui de lado por enquanto, secando embaixo de peso pra ficar o mais retinho possível, enquanto a gente faz a preparação do miolo. O miolo, eu usei o mesmo arquivo que eu fiz também com vocês durante a live. Eu imprimi 48 folhas sulfite 90 gramas comuns e eu vou fazer 8 bloquinhos com 6 folhas cada um, ok? A quantidade de bloquinhos para essa costura não faz diferença, você pode optar pela quantidade que você quiser, mas eu indico aí fazer mais ou menos uns 8 mesmo ou até mais, por conta da altura, né, dos bloquinhos para ficar mais bonita a costura, para não ficar um bloquinho tão baixo e não ficar tão visível, ok? Mas vai do seu gosto pessoal. Então eu vou fazer esses 8 bloquinhos com 6 folhas cada um. Eu vou dividir eles aqui de uma vez e a primeira coisa que eu vou fazer vai ser cortar a altura deles na minha guilhotina, porque eu preciso cortar, eles estão em tamanho 21, certo? Que é o tamanho da folha 4, mas eu preciso que ele fique com a altura 20.6, que é a altura do meu bloquinho, certo? Que é 4 milímetros a menos do que a minha capa, que é 21. E para fazer isso aqui, eu precisaria cortar 2 milímetros de cada lado, né? Em cima e embaixo, para garantir que o meu layout vai continuar centralizado. Eu não posso cortar de um lado só, senão ele vai ficar desregulado, não vai ficar exatamente no centro. Então eu preciso cortar 2 milímetros de cada lado. Para isso vai ser mais fácil cortar na minha guilhotina. Então eu vou fazer isso antes de dobrar os bloquinhos, vou cortar 2 milímetros de cada lado aqui em cada um deles. Depois eu dobro no meio e aí eu venho e corto o outro lado para tirar as pontinhas duplas, e aí essa outra medida aqui em 14.4, que também é a minha medida final que a gente já calculou na live da semana passada. Você pode alterar essas medidas aí de acordo com o que você costuma fazer, ok? Então, primeira coisa, eu vou dividir nos bloquinhos para eu já cortar bloquinho a bloquinho na guilhotina, depois dobrar o meio e cortar o outro lado eu vou cortar manualmente e vou mostrar aqui na hora que eu chegar nessa parte. Por enquanto, vamos cortar a sua altura. Vamos lá, já preparei minha guilhotina aqui, vou colocar o meu primeiro bloquinho separado. Vou ajustar a medida aqui para ficar com 20.8, certo? Tirando 2 milímetros, depois eu viro a página de lado para tirar os outros dois. A altura cortada, vamos fazer a dobra para poder cortar o outro lado e eu vou usar a Dual Flex da loja da Nádia, vou mostrar aqui direitinho, mas por enquanto deixa eu só dobrar do outro lado. Dobrar, né, primeiro, eu vou ajustar todas as folhas aqui, vou deixar uma mão segurando do lado de cá para ficar o mais retinho possível, enquanto eu venho com a outra aqui para tentar dobrar, tá? Para deixar mais retinho. E se atentando também à parte de baixo e à parte de cima aqui, que também tem que estar alinhadas, não podem estar muito deslocadas para que não fique estranho. Por isso que eu sempre bato ele assim, ó, embaixo para ter certeza de que tá alinhadinho, tá? E aí muito cuidado aqui na hora de dobrar, vem com a mão primeiro, depois com a minha dobradeira para terminar de fazer essa dobra aqui. Vou fazer isso com todos, então depois a gente corta eles todos de uma vez desse lado de cá aqui para tirar as pontinhas duplas. Todos dobradinhos já, agora vamos passar pro refile. Então, a ferramenta que eu vou usar da loja da Nádia é essa aqui, a Dual Flex. Ela tem várias medidas diferentes pra gente conseguir fazer esse corte. Eu vou botar aqui o meu limite em 15 centímetros e vou botar um mini espaçador de 6 para que eu tenha a distância de 14.4, certo? Porque eu não tenho essa distância pré-estabelecida aqui. Eu tenho outras medidas, tem 14.2, por exemplo, 14.85, 13.7, tem várias medidas diferentes, porém 14.4 não tem essa medida. Então tem esse mini espaçador aqui de 6 milímetros, porque aí eu pego a medida de 15 e tiro mais 6 aqui, então vai me dar 14.4 para esse lado de cá, que é o que eu vou usar para refilar. Deixa eu só mostrar aqui para vocês de perto, para dar para ver direito. Olha só, tem várias medidas diferentes escritas aqui. Aqui tá de cabeça pra baixo, peraí, deixa eu virar. Várias medidas diferentes aqui, de um lado, do outro, em cima, embaixo aqui também, que é onde você coloca as suas marcações pra poder fazer o refile do tamanho que você quer. Então, deixa eu até tirar aqui pra dar pra enxergar, que eu botei aqui no de 15 centímetros. Olha só, tá vendo? Ele tá mostrando de 15 centímetros aqui a última medida, então significa que eu tenho 15 centímetros aqui pra cima. E aí eu boto mais o de 6 aqui, igual eu falei com vocês. Mais esse mini espaçador de 6 aqui e pronto, eu faço a medida certinha que eu quero. Então, beleza, eu vou bater o meu bloquinho aqui, certo? Essa aqui é a ideia, porque aí eu tenho aqui, ó, do lado de cá, o tanto que eu preciso refilar. Opa, deixa eu ajustar aqui de novo.
para ter a minha medida de 14,4, certo? Aí eu consigo garantir todos os bloquinhos de uma mesma medida de uma forma mais fácil do que ter que ficar medindo, né? Então, ajustei aqui, eu vou virar, e eu sempre, depois que eu viro, eu ainda empurro o meu bloquinho para ter certeza de que ele tá no mesmo lugar, né, que ele não saiu do lugar, para daí eu vir aqui e refilar. Ajustei aqui, vou pegar meu estilete, eu vou pegar ele um pouquinho mais de cima, eu não pego do limite do bloquinho, senão eu vou ter maior risco de mascar essa pontinha, e vou descer direto, certo? Daqui de cima até aqui embaixo, e eu sempre faço refile em pé, eu nunca faço sentada, porque eu consigo ter um controle muito maior do que eu tô fazendo, tá? Retinho, já não tem nenhuma ponta a mais, já tá na minha medida final. As minhas margens de layout aqui dos dois lados, elas estão iguais, vocês vão ver aqui que elas estão iguais, tá vendo? Exatamente porque a gente já planejou isso bonitinho no computador, então ela fica certinho uma vez que você refila. Vou só repetir isso para todos os bloquinhos. E aí a gente vai voltar para a capa para fazer a finalização, agora que a gente já vai ter a medida certinha de elástico que a gente precisa. E por último a gente passa para furação e para costura. Então vou só terminar de fazer todo esse refile aqui para já deixar o nosso miolo mais ou menos pronto. E aí a gente volta para cá. Agora sim vamos passar para a colocação do elástico. Primeiro eu vou furar a guarda, a contracapa, né, aliás, com a seguinte atenção, né, vamos lá, deixa eu montar aqui. O meu caderno vai ficar dessa forma, a capa desse jeito, o verso desse jeito, com atenção para a posição da minha logo aqui, para não ficar de cabeça para baixo. A costura vai ser feita desse lado, do lado esquerdo, o elástico vai vir do lado direito. Quando eu viro aqui, ó, na minha contracapa, o elástico vem desse lado de cá, certo? Tome cuidado para não furar do lado errado. Então, a furação vai ser feita aqui, vou usar essa outra ferramenta da loja da Nádia. Eu nem sei se ela tá em linha mais, eu acho que ela já saiu de linha, mas tem uma versão da Dual Flex, que foi a que eu mostrei antes, que tem essa parte aqui, esse cantinho que é específico para você fazer esse tipo de furação. Eu vou pegar essa marcação de 3 aqui, ó, de 3 centímetros de distância, vou usar o meu formão, que é uma ferramenta de artesanato, simplesmente para fazer essa marcação, depois eu atravesso direito. Então, em 3x3, faço aqui, ó, a marcação na horizontal, vou virar a ferramenta, vir para o outro lado aqui e fazer a mesma marcação também no outro sentido. Marquei, vou pegar minha base de furação, colocar por baixo para eu realmente atravessar agora com o formão. Vou escavar na parte de dentro, a partir do furo. Vou marcar 2,5 cm, que é uma distância boa que eu gosto de colar de elástico para a parte de dentro, para não soltar. Pego aqui a minha régua, com o meu estilete, eu vou fazer esse corte aqui nessa linha que eu fiz, sem fazer força demais, para não atravessar pro outro lado da capa. É puramente para eu atravessar as primeiras camadas aqui do papelão e eu conseguir descascar para colar meu elástico. Pego o meu formão e vou descascar isso aqui. Simplesmente entalho essa parte aqui só para eu colocar o meu elástico, né? Onde eu vou enfiar o meu elástico aqui, simples assim. Para a quantidade de elástico, vou pegar aqui de novo a minha capa, montar do jeito que ela vai ser no resultado final. Vou pegar o elástico, eu vou fazer com o elástico vermelho para dar contraste com o desenho da capa. Pelo verso onde eu acabei de furar, a partir do furo, eu vou colocar aqui mais ou menos 2,5 cm, certo? Que é o tanto que eu vou colar para dentro. Vou passar por fora da capa para ver a medida, 2,5 para baixo, de forma que fique ligeiramente tensionado, mas não tensiona demais para não arrebentar e para também não deixar o elástico frouxo ao longo do tempo, tá? Quanto mais esticado ele fica, mais rápido ele fica frouxo, mais rápido ele perde a tensão. Então, você precisa achar o meio termo aí, não pode ser frouxo demais, nem tensionado demais, só o suficiente para prender, que, olha só, vamos ver uma medida mais ou menos para vocês terem uma noção. Ele tá dando em torno de 31 centímetros. Então, deixa eu cortar aqui pra gente já colar e passar para furação. A partir do furo, vou pegar o meu formão para atravessar com o elástico, com cuidado, tá? Para não estragar a capa e nem rasgar o elástico nesse processo. Outro lado, a mesma coisa. Com a seguinte atenção, a ponta do seu elástico tem que estar virada para o meio do caderno sempre, ok? Para ele ficar dessa forma aqui, senão ele fica torto no resultado final. Agora, feito isso, eu vou simplesmente passar a cola aqui, segurar o meu elástico para prender, deixar um tempinho, né, segurando para realmente não soltar, e depois eu venho com a guarda por cima para fechar isso aqui.
Agora sim, fechadinho, bonitinho, vamos passar para furação. Eu fiz aqui um gabarito no papel mesmo, vou deixar o esquema na tela com as medidas que eu tô usando, você adapte da forma como você quiser. O importante é que para essa costura, né, a gente tenha furos em números pares, então eu vou trabalhar com 6 furos, você pode adaptar aí como você quiser, mas eu não recomendo fazer menos que 4, né, porque menos que 4 seriam só 2 furos e vai ficar pouco, então eu vou fazer com 6, que eu acho que vai ficar mais interessante. Para prender o meu gabarito, eu vou usar binder clips com umas folhas de papel aqui para dar uma proteção, igual eu sempre faço, e vir com binder clip para prender tudo junto no lugar. Com a minha base de furação embaixo, vou usar o agulhão da Amarelos, que eu até escolhi usar esse hoje, que ele é temático de passarinho para combinar com a capa, e vou simplesmente atravessar nas furações que eu fiz. Vou tirar, fazer exatamente a mesma coisa na contracapa. E aí a gente passa para a furação do miolo. Pro miolo eu vou usar o mesmo gabarito pra gente ter certeza de que as medidas vão bater, porém eu tenho que tirar um pouquinho de cada lado, certo? O miolo é 4 milímetros menor do que a capa, então eu preciso tirar 2 milímetros aqui de cada lado, exatamente igual eu fiz na própria folha de miolo, né? Agora sim o gabarito tá encaixando nas medidas do miolo, vou pegar aqui pela parte de dentro e eu vou usar o berço de furação da loja da Nádia, vou colocar ele aqui, encaixar o meu bloquinho e vir com o meu gabarito aqui, que aí eu garanto também que vai ficar tudo mais alinhadinho, mais certinho, que eu bato tudo aqui na lateral do meu gabarito, do meu berço e uso a mesma medida para todos eles, certo? Vamos para a costura então. Essa costura é feita pareada, logo em pares. Então, a gente tem aqui 3 pares de furos, vão ser feitos 3 pares de agulhas. Eu vou usar 6 agulhas, então você pode, se você não tiver 6 agulhas, fazer de 2 em 2, tá? Você faz 2, depois 2, depois 2, é bem mais trabalhoso, obviamente, mas funciona também. Então, se você não tiver 6 agulhas, ou a quantidade respectiva aqui, né, de acordo com os seus furos, aí você pode fazer de 2 em 2, mas necessariamente pelo menos 2 agulhas. Vou usar as linhas enceradas amarelo e vermelho para dar contraste, continuar todo o contraste que eu já fiz aqui até agora. A quantidade de linha que a gente precisa é a seguinte, vai ser a quantidade de bloquinhos vezes 2 vezes a altura dos bloquinhos. Eu tenho 8 bloquinhos, então vezes 2, 16 vezes a altura, porém eu tenho 6 furos, então eu preciso dividir essa quantidade por 6. Então, 8 vezes 2, 16, dividido por 6 furos, daria 2,6 quebradinho. Eu vou fazer com 3 vezes, então, para cada agulha, porque aí eu tenho certeza que não vai ficar faltando, né? Eu prefiro que sobre do que falte. E vão ser 3 agulhas em amarelo, 3 agulhas em vermelho. Agora todas as agulhas já estão com as suas respectivas linhas, vou fazer intercalado, né? Amarelo, vermelho, por aí vai. Eu vou passar todas essas linhas pro lado de cá, pra ficar mais fácil, caindo aqui em cima de mim, que fica mais simples de eu costurar, né? Do que ao contrário, para ficar menos em cima da mesa e mais em cima de mim. Com esse tanto de linha de agulha é um pouco complicado, mas funciona também. Vou deixar só a contracapa e o primeiro bloquinho primeiro, depois eu pego o restante. Vou entrar aqui em cada um dos furos com as agulhas, com cada uma das agulhas, né, nos respectivos furos. Vou dar aqui o nó de uma ponta com a outra, formando os pares. Agora vamos passar para a capa. Vou fazer com o primeiro e aí depois a gente só repete a mesma coisa para todos os outros. Vou entrar por baixo no furo. Puxou. Com a atenção de que você está saindo para a esquerda, tá? Pela esquerda aqui de onde está o furo, de onde está a outra agulha aqui, a outra linha. Vou passar para a direita. Entro de novo no furo da capa. Antes de puxar tudo, deixa eu virar novamente aqui. Ajusta o seu miolo, tensiona aqui para ficar justinho. Mas antes de puxar tudo, ainda com esse loop aqui, a gente vai entrar de baixo para cima com a nossa agulha aqui. Puxou aqui embaixo para fechar o loop, puxou em cima para ajustar. Vamos fazer isso mais uma vez, porque a gente vai repetir isso em todos os outros furos, só para ficar claro. Por baixo, vou entrar no furo da capa. Saio pela esquerda. Passo para a direita,
entro no furo novamente. Antes de puxar tudo, pega a sua agulha de baixo para cima, entra no loop. Puxa embaixo para fechar, em cima para ajustar. Vamos só fazer isso em todos os outros furos agora, antes de passar para o próximo bloquinho. Agora, para o próximo bloquinho, a gente vai simplesmente entrar nos furos respectivos e cruzar na parte de dentro cada uma das duplas. Então, vou fazer aqui no primeiro. Entrei com amarelo, entrei com vermelho e eu vou cruzar aqui. O vermelho vai pro lugar do amarelo, o amarelo pro lugar do vermelho. E você vai fazer esse cruzamento sempre entre duplas, tá? Vamos fazer isso no restante então, antes de passar para o próximo bloquinho. Agora, como que a gente passa para o próximo bloquinho? Antes da gente entrar no furo, efetivamente, você vai fazer um loop em volta do bloquinho anterior. Eu tô no segundo bloquinho, certo? Eu vou fazer um loop aqui abaixo do primeiro bloquinho, entre o primeiro e a capa. Então, quer ver? Deixa eu até deixar o bloquinho novo de separado. Vou levantar tudo aqui, porque eu preciso passar aqui embaixo, ó, da direita para a esquerda, embaixo do bloquinho anterior. Com cuidado para passar por cima das linhas aqui, para você não passar por baixo, ok? Por isso que eu sempre levanto a capa. Passei aqui da direita para a esquerda, aí eu vou entrar no bloquinho, tá? Eu vou fazer isso, passar embaixo de todos primeiro, antes de entrar no bloquinho, que eu acho que vai ser mais fácil, ok? Então levanto, venho no próximo, da direita para a esquerda, passo aqui embaixo, puxo. Vou fazer isso em todos. Depois a gente já entra de uma vez em todos os furos no próximo bloquinho, que aí facilita, né? Entrou com todos? Vamos cruzar de novo os pares e repetir. Cruzei todos e antes de passar para os próximos vou fazer a mesma coisa de passar, de fazer o loop embaixo do bloquinho anterior. Só que dessa vez entre o primeiro e o segundo, ao invés de entre o primeiro e a capa, certo? Então vou passar aqui também da direita para a esquerda. E vou repetir isso até o final, tá? Aqui não vai mudar não, você vai sempre fazer isso aqui, passar embaixo do bloquinho anterior, da direita para a esquerda, antes de entrar no furo. Depois que você entra no furo, você cruza as linhas entre pares, né? E continua fazendo isso, e só segue repetindo isso em todos os bloquinhos até chegar lá no final. E aí a gente vai prender de novo o bloquinho na capa. Depois que você costurou todos os bloquinhos, antes de entrar na capa, você também vai fazer o seu loop aqui embaixo do bloquinho anterior e daí prender a capa exatamente igual a gente fez lá embaixo, tá? O princípio é o mesmo, não vai mudar. Pela parte de cima, entrou no furo, sai pela esquerda, passa para a direita, entra de novo no furo da capa, antes de puxar tudo, ajusta, entra no loop de cima para baixo, puxa em cima para ajustar, puxa embaixo para fechar. Vou fazer isso em todos e depois a gente entra de novo no furo do bloquinho para finalizar por dentro dando um nó. Prendi todos na capa, agora antes de entrar eu vou simplesmente fazer uma voltinha aqui, um loop também, entre o bloquinho, o último bloquinho e o penúltimo, da direita para a esquerda, e daí entrar dentro do furo do bloquinho e dar o nó na parte de dentro. Já vou mostrar como fazer o nó de uma vez antes de fazer o restante. Você pode passar aqui embaixo, ó, para prender a pontinha e ficar mais fácil de dar o nó, para não ficar frouxo. Prende a ponta, corta o excesso.
chegamos ao fim, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante do resultado final desse caderno, achei que ficou super legal. Deixa aqui embaixo pra mim nos comentários o que vocês acharam. Se tiver qualquer dúvida, também deixa aqui. E não esqueçam também de sempre deixar sugestões de conteúdos, caso vocês tenham algum vídeo específico que vocês queiram ver que eu faça aqui também. E por hoje é só, eu espero vocês na semana que vem.